Bem, pessoal, então boa noite a todos. Essa turma tem mais ou menos 24 alunos. Hoje na sala tem 24 alunos, essa turma tem 41 pessoas matriculadas, então está em torno de um pouco mais de 50%. Na nossa última aula, semana passada eu tive um otite, peço desculpas novamente, a gente não teve como ter aula. Simplesmente nós paramos, a gente fez um levantamento geral do que era tudo referente a algumas questões relacionadas às células do sistema imune. No início a gente viu também os processos de patologia geral, como acontecem as doenças em si, onde são os órgãos afetados, as células afetadas e principalmente como os alvos dos tanto de tóxicos ou agentes infecciosos, ou até mesmo, por exemplo, raios ultravioleta. Então, como eles, os alvos dentro da célula que provocam distúrbios celulares que podem gerar justamente a doença. Lembrando que a doença se manifesta a nível de sistema de um corpo, assim, ou até mesmo de um sistema específico, por exemplo. Se eu estou falando de sistema digestivo, eu vou ter vômito, com relação ao sistema digestivo, sangramento digestivo. Isso é justamente o sintoma. No entanto, antes de acontecer esse sintoma, nós vimos que aconteceu processos que perturbaram o funcionamento adequado das células daquele tecido, e aí as células daquele tecido deixaram de ter sua função normal, que comprometiam, então, o órgão e que, logicamente, vai comprometer o indivíduo. Então, hoje, estendendo um pouco o que foi justamente dessa última aula, então a gente viu naquela aula também sobre processos de morte celular por necrose e apoptose, sendo que na necrose a gente viu que é uma morte celular extremamente desorganizada, onde existe ruptura de membrana, exposição do conteúdo intracelular, e isso acarreta um fenômeno e um estado pró-inflamatório muito grande. Enquanto enquanto no processo de apoptose, nós vimos um processo justamente de morte celular organizada, onde todas as moléculas estavam imbuídas de fazer com que aquele tipo de agressão não se perpetue, fazendo um quadro inflamatório grave. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver principalmente sobre inflamação. E como a colega perguntou até mesmo do portal, eu vou deixar 2 artigos para vocês já para a próxima aula, onde a gente vai falar sobre esse artigo fala dos anti-inflamatórios não esteroidais e outro fala dos anti-inflamatórios esteroidais. E essa é muito importante a gente verificar essas duas classes, porque embora essas duas classes, vamos dizer, inflamatório, não é de um sistema específico, ele pode estar atuando e agindo em vários sistemas. Por quê? Visto que a gente começa a inflamação através de um estímulo nocivo à célula, principalmente onde existe degradação de membrana, e essa degradação de membrana vai ser justamente o estopim, vamos dizer assim, um gatilho para a ação, justamente a exposição de lipídios de membrana, onde esses lipídios de membrana vão estar sendo, vamos dizer assim, substrato para algumas enzimas, como a fosfolipase A2, que vai atuar gerando alguns outros precursores, onde outras enzimas, como por exemplo a ciclooxigenase e a lipoxigenase, irão atuar, e aí sim, essa lipoxigenase e a ciclooxigenase atuando no ácido araquidônico, a gente vai ver aquela cascata do ácido araquidônico, onde nós vamos ter a produção de uma via dos leucotrienos na lipoxigenase, como também nós vamos ter na outra via, a gente vai ver um pouquinho ainda, das prostaglandinas e tromboxano, que estão envolvidos também todos nos processos de inflamação, tá ok? Então, antes de tudo, a gente precisa lembrar um pouquinho das células que compõem o sistema imune, visto que a inflamação é uma resposta do nosso corpo a um determinado agravo, tá? Determinado agravo que pode ser local ou que pode vir a ser sistêmico. Podemos ter quadros onde a inflamação seja muito contida, onde também temos situações onde a inflamação pode se alastrar pelo órgão e até mesmo por vários órgãos, até mesmo, por exemplo, no caso de sepse, levando uma sepse e o paciente vir a óbito.
Pois bem, então precisamos notar que nós temos principalmente o vaso celular, então constituintes do vaso celular. O vaso celular, nós vamos ter lá componentes como o endotélio vascular. Esse endotélio vascular, ele está ligado, essas células do endotélio vascular, elas, uma vez que elas são acometidas de alguma lesão, alguma agressão, ele expõe receptores e ligantes aqui que vão justamente atuar nas células de defesa, fazendo com que elas migrem para o tecido, que é um fenômeno chamado de apedese, por um fenômeno de quimiotaxia, ou seja, de produção de mediadores inflamatórios, como as citocinas, quimiocinas, prostaglandinas, interferonas e outras substâncias. Elas geralmente estão ancoradas aqui ao colágeno, laminina, fibronectina, proteoglicanos e outras proteínas. Essas proteínas são importantes para justamente como se fosse a base, justamente na camada íntima muscular aqui do vaso, que poderia justamente, da artéria aqui, vamos colocar assim, de um vaso sanguíneo, que pode estar justamente dando suporte. No entanto, à medida que esse colágeno, essa laminina, fibronectina são expostas, elas também ativam fenômenos de, por exemplo, de trombose, fenômenos relacionados a recrutamento de leucócitos, fenômenos relacionados a células espumosas, por exemplo, na geração da aterosclerose, que é uma doença inflamatória de nível crônico, que, por exemplo, está acontecendo aqui agora, em cada um de nós que estamos ouvindo essa aula, está acontecendo, dependendo da nossa alimentação, dependendo do nosso estágio de saúde, nós podemos ter essa deposição de gordura no estágio mais avançado ou não, e isso demora anos, que culmina justamente na placa de ateroma. Então, nós temos que também, a lâmina basal, ela contribui dentro dos processos inflamatórios. Temos também aqui, por exemplo, as células de defesa essas que são muito importantes, visto que elas é que vão, de fato, atuar tanto em um tóxico quanto em um corpo estranho, ou que seria, por exemplo, também um próprio micro-organismo causador de infecção e inflamação. Então, nós vamos ter aqui os polimorfonucleares, os leucócitos polimorfonucleares, também conhecido como neutrófilos, ou os linfócitos, que são da série linfocítica, onde dos linfócitos nós temos os linfócitos B, os linfócitos T e as células NK, né? As células NK conhecidas como natural killer, ou seja, células especializadas em matar uma determinada micro-organismo, uma célula infectada por um micro-organismo. Vamos ter o linfócito B, que são linfócitos produtores de anticorpos, né? E também eles vão acabar atuando justamente nessa resposta imune humoral, ou seja, a produção de anticorpos, e os linfócitos T, onde nós vamos ter os linfócitos T citotóxicos, TCD8, ou nós vamos ter os linfócitos T auxiliares, principalmente o linfócito T CD4, que vão atuar junto com os outros leucócitos, orquestrando um processo inflamatório. Vamos ter as plaquetas, aqui está até exacerbado esse desenho para falar das plaquetas. As plaquetas são muito pequenas, né? Nós temos aqui os monócitos. Esses monócitos, na corrente sanguínea, ele é monócito. Quando ele migra para o tecido, né? Aqui, ó, tecido, células do tecido, elas viram macrófagos. Sendo que essas células, macrófagos, né? Ou monócitos, elas são células fagocíticas, assim como o neutrófilo. Então, ou seja, elas têm a capacidade de fagocitar micro-organismos, elementos estranhos ao organismo, e assim apresentar, além de ser fagocítica, é uma célula apresentadora de antígeno, onde ela vai apresentar o antígeno para os linfócitos T, CD4, CD8, e aí, dependendo da atividade de cada uma delas, como já falei, ela vai atuar sobre a célula ou orquestrando maior resposta imune. Os eosinófilos que estão envolvidos nos processos alérgicos, que têm muito envolvimento com a inflamação, ou até mesmo com relação ao... Só um segundo que tem gente, eu acho, pedindo para colocar... Pessoal, depois da aula eu atendo o pessoal para entrar no grupo, tá? Agora, durante o processo, durante a aula, a gente deixa reservado para isso.
Então, nós temos os eosinófilos que estão envolvidos principalmente nas respostas imunes parasitárias, também envolvidas também nos processos alérgicos que estão muito envolvidos com estágios inflamatórios por conta de um receptor específico de IgE, onde a degranulação do conteúdo dos grânulos dessa célula é os eosinófilos, ele vai acabar justamente atuando nesses processos de alergia. O basófilo, igualmente, também envolvido nos processos de alergia, principalmente porque eles contêm grânulos ricos em histamina e a sua degranulação de histamina vai orquestrar também respostas imunes que vão estar atuando tanto nos vasos quanto nas células. Temos os fibroblastos, mais precisamente nós temos os mastócitos, que são células especializadas, onde nós temos também questões relacionadas à alergia, tá? Então, todo esse conjunto vão estar atuando para atuar nos momentos que exista inflamação. Por definição, a inflamação é chamada de inflamação ou flogose, ela vem justamente do grego chamado inflamare, que é justamente pegar fogo. Por isso que a gente vai ver que há algumas situações, os 5 pontos cardinais da inflamação, nós vamos ver que um deles é rubor, ou seja, calor, né, ou vermelhidão, justamente por conta dessa definição de inflamação que do grego significava pegar fogo. É uma reação dos tecidos vascularizados, então é uma resposta do tecido a um agente agressor caracterizada pela saída de líquidos e de células do sangue para o intestino. Essa é uma definição que está lá no Robbins. Para quem perguntou, esse assunto também é muito bom lá no livro Patologia de Robbins, tá? É um livro que está também na nossa bibliografia. Então, a inflamação vai ser justamente uma resposta vascular à injúria. Então, não só o vaso, mas o vaso com tudo o que ele pode ofertar, no sentido de substâncias que ele possa estar liberando, substâncias que ele pode estar expressando nas células endoteliais para facilitar com que as células cheguem até o local que sofreu a injúria e assim a resposta inflamatória, a resposta imune ser montada. É sempre bom lembrar que a gente precisa, para essa questão de a gente entender os processos de inflamação, precisamos entender também, lembrar, por exemplo, as questões relacionadas à imunidade. Tanto lá que nós vimos nas morfofuncionais do sistema imune e hematológico, como também a gente acaba falando na fisiopatologia e farmacoterapia do sistema imune, infecciosas e virais, onde nós vemos um pouco da resposta imune. Nós sabemos que, dentre uma agressão, nós temos a resposta imune adaptativa, mas também temos a resposta imune inata. A resposta imune inata é justamente aquela relacionada que o organismo já tem naturalmente, como, por exemplo, a nossa pele sendo uma proteção, os tecidos linfóides secundários sendo locais onde produz principalmente alguns tipos de imunoglobulinas, que já são células alertas. Nós vamos ter até mesmo, por exemplo, a própria lágrima, ela tem lisozima, que justamente para acabar inibindo. A nossa saliva, ela tem um processo também justamente para acabar diminuindo, até o processo de mastigação. Tudo isso são processos envolvidos justamente com a resposta imune inata. Como também nós vamos ter as células da resposta imune inata, como, por exemplo, os neutrófilos e as células NK, por exemplo, e os macrófagos, que vão estar atuando justamente para inibir aquela inflamação primária, ou seja, de forma inicial. Claro que algumas vezes essa resposta imune inata, ela não é suficiente para acabar com a infecção. Então, é necessário uma resposta imune adaptativa, onde nós vamos ter outras células entrando nesse contexto, como, por exemplo, os linfócitos. E aí, os linfócitos B e os linfócitos T atuando tanto no aspecto celular citotóxico e também de orquestrar a resposta imune, como também a resposta humoral na fabricação de imunoglobulinas específicas para determinado patógeno ou determinado alérgeno, tá bom? Então, a gente precisa ter sempre esse conceito. Então, as causas da inflamação são muito variadas. Nós temos que causa inflamação infecção, então nós vamos ter infecções causadas por bactérias,
infecções causadas por parasitas, infecções causadas por fungos. É muito variado, por isso que a inflamação em si e a aula da semana que vem relacionado à farmacologia do processo inflamatório, ela acaba correndo por todos os órgãos, inclusive quando a gente fala de doença, nós vemos que sempre com algum processo infeccioso, seja de origem viral, seja de origem bacteriano, seja de origem parasitário, dentro da farmacologia e do tratamento, nós vamos ter agentes específicos para o agente que está causando, contra o agente que está causando a doença, mas também nós vamos ter como coadjuvante no tratamento os anti-inflamatórios, por conta da inflamação que esses patógenos fazem, e aí justamente a gente tem essas duas vias, uma, mitigar os problemas relacionados à inflamação e também atuar contra o micro-organismo causador. Alguns traumas, eles também causam inflamação, simplesmente quando a gente tem, por exemplo, a pessoa sofre um trauma mecânico por uma arma de fogo ou por uma arma branca, isso vai causar um trauma e uma inflamação, assim como até mesmo a pessoa que corta a unha, por exemplo, e acaba lesando um pouco a célula, ou seja, esse trauma pode vir a inflamar aquele dedo, e isso gerar um processo inflamatório importante, onde nós vamos ter uma resposta imune tanto inata, principalmente, e dependendo se ainda inflamar, no sentido de infeccionar, desculpa, a gente pode ter ainda uma resposta imune adaptativa atuando sobre aquele determinado patógeno. Injúrias físicas, extremos de temperaturas ou até mesmo radiação ionizante. Falei para vocês no início que lá na nossa última aula a gente viu que tem alguns fenômenos que acabam causando perturbações a nível celular. A radiação ionizante é uma delas. Por exemplo, os raios ultravioletas, eles causam lesão a nível celular. E algumas vezes essa lesão pode ser deletéria, a célula simplesmente decidir entregar apoptose e morrer, como também ali pode justamente gerar um processo de inflamação e até mesmo podendo ser dentro daquele processo inflamatório gerar justamente um local onde pode ter vamos dizer assim, ativar pró-oncogenes que vão justamente atuar na aceleração e não obediência ao controle do ciclo celular e até mesmo a aparição de câncer. A injúria química, logicamente, pela exposição a determinados produtos químicos, pode gerar inflamação, isso aí até mesmo, por exemplo, às vezes aqui tem mulheres que, por exemplo, que fica com couro cabelo vermelho, inflamado, por conta que usou alguma química no cabelo, aquilo ali justamente é uma injúria química que levou a uma perturbação das células do couro cabeludo e simplesmente a reação seria justamente aquela de vermelhidão, calor, rubor, tá bom? Injúria imunológica, principalmente quando nós temos uma situação onde nós temos o próprio sistema imune atuando contra o organismo de duas formas, tanto na autoimunidade, quando eles acabam naturalmente por um processo de por exemplo, no timo, onde as células, os linfócitos T acabam se maturando. Então, eles vão atuar justamente ali no timo, vai sofrer seleção positiva e negativa. Isso é com vista a não gerar autoimunidade, mas visto que existe uma quebra da tolerância imunológica, essa tolerância imunológica, a quebra dela pode vir a gerar uma injúria imunológica através desses anticorpos de autoimunidade. No entanto, também pode gerar simplesmente o processo inflamatório, as próprias células de defesa tentando combater a inflamação, pode gerar uma injúria imunológica, ou seja, a resposta inflamatória ser muito mais grave. Agora, por exemplo, no COVID, é uma doença causada por um vírus, logicamente, nós já conhecemos bem, já estamos bem familiarizados. Então, a resposta inflamatória em indivíduos idosos que têm justamente esse caráter, vamos dizer assim, dessa resposta inflamatória muito exacerbada, às vezes o paciente não estava tendo óbito por conta justamente do próprio patógeno, mas sim por conta da resposta inflamatória do organismo frente àquela infecção. Então, logicamente, essa
esse processo inflamatório exacerbado pode gerar justamente problema a nível de órgãos, tá? E o tecido morto, como nós já falamos, que ocorre nas células necróticas. Então, geralmente, quando nós temos um processo de necrose, nós temos a formação de inflamação muito rápida. E aí a gente viu vários tipos de necrose, como necrose caseosa, gaseosa, dentre outros que nós vimos na aula passada. Então, esses são os 5 pontos cardinais da inflamação, né? Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Então, aqui, nós temos aqui 5 pontos que geralmente eles estão em todos os processos inflamatórios. Às vezes, eles estão seguindo dentro do processo inflamatório, caso não atuemos a tempo de inibir ou mitigar essa inflamação. Então, nós temos aqui o primeiro bonequinho aqui, que é justamente que é calor, ou seja, numa região onde nós temos um processo inflamatório, vai ser uma região onde nós vamos ter mais calor. Isso é normal, por exemplo, quando a gente acaba batendo, até mesmo, igual eu falei para vocês, quando alguém corta uma unha e gera uma unha encravada, por exemplo, ali num processo inflamatório, simplesmente aquela região fica latejando. Ali tem uma região que produz mais calor. Logicamente, pode gerar também rubor, justamente por conta desse calor. Esse calor, por exemplo, ele ocorre por conta de aumento de metabolismo, proteínas que foram degradadas, então novas células acabam pelo seu próprio metabolismo, tentando aumentar o seu metabolismo. A própria vasodilatação faz com que chegue células. A questão de você aumentar o fluxo sanguíneo, o aumento do fluxo sanguíneo é importante, porque o aumento, a princípio, no início de onde foi lesado, nós temos uma vasoconstricção para não perder sangue, mas logo adjacente, nós temos aumento do fluxo, porque esse aumento do fluxo vai justamente levar mais células de defesa para estar atuando contra aquele agente que está causando aquela inflamação. Logicamente, quando nós temos aumento do fluxo, nós podemos ter uma vasodilatação, e a vasodilatação vai fazer com que a gente perceba que não só o maior fluxo está deixando a região mais vermelha, como algumas vezes até o extravasamento de células para aquele meio vai fazer com que a região fique mais vermelha, né? Que é aqui o rubor, né? E aqui nós temos justamente uma parte chamada também assim de tumor, mas o tumor, na verdade, é só a questão relacionada à retenção de líquido, né? O que podemos traduzir melhor para vocês entenderem? Simplesmente, quando a gente tem, por exemplo, uma picada de muriçoca, um mosquito nos pica, simplesmente nós vamos ter, quando picou, vai ter células lesadas, o vaso, como eu falei para vocês, a inflamação é a resposta vascular. Então, nessa resposta vascular, nós vamos ter justamente ali extravasamento de líquido do vaso para o intestício, ou seja, para o tecido, e aquilo vai gerar justamente outro nome que eu estava tentando lembrar aqui, que é justamente o edema. O edema geralmente acompanha o processo inflamatório. É tanto que, como no exemplo, na picada de muriçoca, por exemplo, nós temos logo aquele calombinho aumentando. Aquilo ali foi o quê? Foi uma resposta vascular, onde nós aumentamos o fluxo sanguíneo, também extravasou células de defesa, mas também extravasou líquido do vaso para o tecido, gerando um edema, tá? Então, edema ou tumor, nesse caso, tem o mesmo significado. Logicamente, nós vamos ter também dor, e a dor, que a gente está aqui justamente relacionada por esse bonequinho sentindo dor, porque caiu no pé dele aqui, essa dor é justamente por conta do processo inflamatório. Nós vamos ter que as fibras nociceptivas do sistema nervoso central, que estão que passa pela medula, estão nas terminações nervosas, estão justamente nos órgãos sensoriais, principalmente, vai acabar diminuindo o limiar de dor. Então, esses nociceptores vão estar mais sensíveis e, logicamente, pela produção de prostaglandinas, nós vamos perceber que simplesmente nós vamos ter a dor
como um sinal cardinal bastante importante na inflamação. E, visto que o problema não é resolvido, logicamente aqui agora, já que o objetivo era segurar essa placa aqui, nós temos que o último bonequinho aqui mostra que ele não tem mais os braços, principalmente porque ele, como se fosse, perdeu a função. Então, esse último ponto, perda da função, é o que culmina, por exemplo, naquelas fatos de necrose. Então, o organismo tem um processo inflamatório, vai ter o calor, vai ter o rubor, vai ter o mais, culmina geralmente se a gente não atuar na perda da função. E a perda da função vai significar o não funcionamento adequado de determinado órgão. Então, por isso que esses 5 pontos cardíacos, calor, rubor, edema, dor e perda da função, precisa estar muito claro na mente de cada um de nós. Existem diferentes tipos de padrão de inflamação, logicamente. Nós vamos ter a inflamação. Essa inflamação aguda, vamos ter algumas questões específicas relacionadas a ela, onde nós vamos ter que a aguda é de curta duração. Essa curta duração, a gente está falando de minutos ou dias. Vamos ter extravasamento de fluidos e proteínas. Sim. Professor, Quem o último é o Sim. Voltando aqui, não é isso? Isso. Então, nós vamos ter calor, rubor, que é vermelhidão, edema ou tumor, dor e perda da função. Loss of function, perda da função. Tá bom? Então, voltando aos padrões da inflamação, nós vamos ter a inflamação aguda e a inflamação crônica, né? Na inflamação aguda, nós vamos dizer que ela pode ser de curta duração, ela vai ser de curta duração, minutos ou dias. Vamos ter extravasamento de fluidos e proteínas, e nesse extravasamento de fluidos e proteínas, vamos ter algo que nós chamamos de 2 fenômenos que é só a título de curiosidade, na verdade, nem só curiosidade, a gente precisa saber disso para a gente entender quando a gente lê alguns exercícios. Então, nós vamos ter esse extravasamento de fluidos e proteínas, e algumas vezes esse extravasamento de fluido vai ser na forma de exudato ou na forma de transudato. Transudato é justamente apenas perda de líquido, mas quando a gente fala de exudato, nós vamos ter fluidos, proteínas e células. Então, no processo inflamatório principal, nós temos justamente a questão relacionada ao extravasamento de fluidos e proteínas e células, e nós vamos ter justamente um fenômeno de exudato, tá ok? Esse exudato, como eu falei, vai ter células, principalmente as células de defesa que chegam naquele determinado órgão que foi lesado, onde a resposta vascular a injúria vascular gerou uma resposta desse vaso, principalmente relacionado à produção de mediadores inflamatórios esses que nós vamos ver, por exemplo, as citocinas e as quimiocinas que têm uma propriedade justamente igual, eu gosto desse exemplo, quimiocina é a mesma coisa que acontece quando alguém produz uma comida muito gostosa com um aroma muito bom, então parece que nós somos atraídos para aquela região onde aquela comida está sendo feita. A mesma coisa justamente nessa inflamação, onde é liberado quimiocinas, então que por quimiotaxia, que é justamente a atração por mediadores químicos, os neutrófilos são recrutados para aquela área onde está ocorrendo a inflamação, e aí vai acontecer justamente esse processo de quimiotaxia, e aí, através de um fenômeno chamado diapedese, que é a passagem do leucócito, que acontece tanto com o neutrófilo, mas acontece com o linfócito também, a passagem do tecido, do vaso para o tecido. Então, essa passagem é chamada de diapedese. Já na inflamação crônica, diferentemente, nós vamos ter que essa inflamação pode ser de dias ou anos. Vamos ter um acúmulo de linfócitos e macrófagos, visto que
a resposta inicial aguda não foi suficiente, então, logicamente, como ela pode durar de dias, meses até anos, então nós vamos ter que uma nova estratégia. Algumas dessas aí a gente falou na aula retrasada, na aula de 15 dias atrás, que, por exemplo, o granuloma de tuberculose, algumas vezes consegue fazer esse tipo, ou seja, a início da inflamação inicial, de forma aguda, mas como não consegue conter justamente a proliferação do bacilo, causador do bacilo de Koch, que é o Mycobacterium tuberculose, justamente então o organismo começa a ter um acúmulo de linfócitos e macrófagos que acabam justamente produzindo um granuloma. Esse granuloma tem como objetivo atuar contra o micro-organismo, mas também conter que a inflamação atinja maior parte do órgão. Claro que nem sempre isso resolve, então por isso que é formado esse processo inflamatório de forma crônica. Nessas regiões, vamos ter bastante proliferação vascular, a formação de novos vasos, chamados de neoangiogênese, ou seja, a formação de novos vasos, que é para justamente fazer com que células de defesa cheguem ali, mas também materiais que vão ser utilizados para quando resolve a inflamação crônica, justamente para modificar o tecido, que é justamente o processo de reparo, sendo que um desses processos de reparo pode ser a cicatrização. Algumas vezes, por exemplo, na inflamação aguda, também tem um processo de reparo. Logo depois que a inflamação acontece durante, como a gente falou aqui, minutos ou dias, logo depois o tecido original é totalmente regenerado através dos macrófagos, fibroblastos e tudo mais. Mas algumas vezes na inflamação crônica, não existe essa resolução. Então, o tecido, para não continuar sendo mais lesado, o organismo, como nós vimos na aula passada, faz um fenômeno chamado de metaplasia. A cicatrização também é um fenômeno de metaplasia, onde nós temos a substituição, às vezes, de um tecido conjuntivo por um tecido fibroso. Por exemplo, nós temos lá na inflamação na cirrose hepática por conta do vírus da hepatite B ou hepatite C, simplesmente por conta da agressão aos hepatócitos, às vezes aquele vírus está ali, nós temos uma inflamação crônica e a maneira de o organismo tentar inibir isso é através do processo justamente de fazer uma fibrose, que é um processo de cicatrização do fígado, que também nós conhecemos como cirrose. Algumas vezes, logicamente, se eu estou tirando parte do tecido que seria hepático para um tecido de cicatrização, logicamente eu vou ter também perda de função daquela parte do órgão. Alguém queria perguntar alguma coisa? Professor, Sim. pronto. Eu queria perguntar, no caso da bronquite ou até da pneumonia, seria já um grau de inflamação para a evolução da tuberculose A bronquite ou a pneumonia? tuberculose, não. Ó, a pneumonia é tida como um estágio infeccioso inflamatório do pulmão, né? Das vias aéreas inferiores. A tuberculose é um agente que causa pneumonia, tá bom? Ah, Claro, ele é uma das causas. A pneumonia é como se fosse assim, a doença. A tuberculose, o Mycobacterium tuberculose, é uma outra doença que pode ter um caráter de pneumonia. Por exemplo, o influenza, ele causa pneumonia também. Outros patógenos também causam o mesmo tipo de pneumonia que, por exemplo, a tuberculose ocasionaria, que o Mycobacterium tuberculose. Então, a pneumonia a gente chama de uma diferença diferente da tuberculose. Geralmente, a tuberculose, vamos dizer assim, a longo prazo, ele tende muito mais a formar uma doença crônica, enquanto na doença da pneumonia, geralmente a inflamação é aguda, necessitando inclusive de intervenção rápida através de antibióticos, tá ok? Não que a tuberculose não precise, mas simplesmente ela tende a cronificar muito mais do que as pneumonias por outros agentes bacterianos também, como por exemplo a influenza, pneumonia ou até pneumococos, tá bom? Assim, claro que tudo inicia, como você acabou de falar, a gente
o processo de formação de uma pneumonia é progressivo. Nós primeiros, tanto essa bronquite pode ser a nível, e precisa também de descobrir qual é a origem, porque a bronquite, ela pode ser, por exemplo, algo que corre justamente igual acontece com a asma, que na verdade a bronquite é a inflamação dos brônquios. Essa inflamação pode ter uma via justamente inflamatória através dos leucotrienos, principalmente nos estágios de asma, como também nós podemos ter um outro agente causando aquilo. Algumas vezes, por exemplo, na asma, nós vamos ter que, principalmente, estar envolvido com processos alérgicos, onde a pessoa tem alergia a ácaros, alergia ao pólen, alergia à poeira, e tudo aquilo via acarretar uma bronquite, que é a inflamação. A gente está falando já inflamação, nós já não estamos falando de um agente infeccioso, a gente está falando de pólen, a gente está falando de poeira. Isso gera uma bronquite que vai gerar, podendo deixar o organismo mais suscetível e aí ter uma pneumonia que aí já tem um caráter também de infecção por micro-organismo, como aqui também é causada pela micobactéria tuberculose. Tá bom? Mas tudo inicia com a bronquite, logicamente, nesse caso. Então, nós temos aqui também quais são as etapas da inflamação, né? Então, primeiro, nós temos o reconhecimento do agente invasor lesivo, né? Ou seja, o agente, ele chega no tecido causando alguma desordem no tecido, alguma injúria, e aí esse tecido precisa ser ele precisa ser justamente fagocitado pelos macrófagos teciduais, onde eles vão, então, apresentar as células, eles já são células apresentadoras de antígeno, vão apresentar as células efetoras da resposta imune, que vão atuar diretamente no micro-organismo, ou na própria célula que esteja infectada por ele, ou então produzir mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios, como eu falei, a quimiocina vai fazer justamente recrutamento dos leucócitos, e depois que acontece esse recrutamento dos leucócitos, nós temos remoção do agente lesivo, porque esse é o objetivo, é que esses leucócitos acabam debelando esse agente, essa infecção, esse agente infeccioso e por conseguinte, a inflamação. A regulação e controle da resposta, esse controle e regulação da resposta é justamente, principalmente através das células T auxiliares. As células T auxiliares vai fazer justamente um equilíbrio da montagem da resposta imune inflamatória para que não seja exacerbada. Então, logicamente, depois que está resolvido, nós vamos ter a resolução da inflamação, que são os mecanismos de reparo, onde nós podemos ter um reparo, onde nós temos uma restauração do tecido original, ou nós podemos ter, principalmente, uma metaplasia, mudança do tecido, principalmente por uma questão da cicatriz. Por exemplo, algumas vezes, alguns machucados, alguns ferimentos que a gente possa ter tido durante a nossa vida, eles geraram alguma cicatriz. Justamente foi porque o processo inflamatório, o organismo reconheceu que para conter aquele tipo daquela inflamação, era melhor gerar justamente uma inflamação. Uma cicatriz, que é um tecido mais rígido, talvez um tecido mais... tanto que nele, por exemplo, a gente vê que não cresce pelo, justamente porque ele não tem características de tecido normal. Eu estava lembrando aqui que também tem um outro evento, por exemplo, que a gente não confundir, que ele já é diferente, por exemplo, o queloide. O queloide tem bases genéticas e que aquilo ali é um outro tipo de resposta que, infelizmente, para alguns pacientes, por conta de fatores genéticos, quando ele sofre agressão no sentido de corte, ao invés de ele reparar o tecido pelo tecido original, ele pode justamente reparar por um tecido onde nós vamos ter muito acréscimo de fibroblastos e, no final das contas, vamos ter aquele queloide, né? Uma cicatriz. Aqui, nessa foto, era só para ilustrar um pouco algo que a gente vê nos processos inflamatórios. Aqui, claro que algumas coisas a gente não vai poder ver, mas aqui a gente consegue ver alguns pontos cardinais, né, sinais cardinais da inflamação, onde nós podemos ver vermelhidão, tá? Nós podemos ver principalmente aqui
o edema, aqui é como se fosse a pessoa colocou o dedo aqui nessa região, justamente por conta que existiu extravasamento do líquido que estava dentro do vaso para o tecido e simplesmente gerou edema. Possivelmente, isso aqui pode estar gerando calor também, dor, e caso a resolução dessa inflamação não se dê por completo durante alguns dias, ou até mesmo, vamos colocar assim, logicamente, pode ser que o órgão entre em perda da função. Aqui é uma resposta muito aguda, principalmente esse tipo de resposta quando a gente se queima, logo naturalmente a pele acaba acontecendo uma lesão que há extravasamento de líquido, principalmente porque o tecido foi lesionado. Então, vamos falar um pouquinho da inflamação aguda e como ela acontece. Então, principalmente nós temos que na inflamação aguda os componentes, nós temos os componentes vascular e celular, assim como na inflamação crônica. Nos componentes aqui, na reação vascular, nós vamos ter naturalmente uma vasodilatação e uma maior permeabilidade endotelial. Imaginem que, se eu voltar aqui no início da nossa aula, nesse gráfico aqui, nós temos as células endoteliais. Quando, então, nós sofremos vasodilatação, imagine eu puxar esse vaso. Logicamente, nós vamos ter espaços intercelular aqui, entre as células endoteliais, que vão acabar expondo a matriz extracelular, como também vai propiciar o extravasamento de líquido do vaso para o tecido. Então, logicamente, nós vamos ver que na resposta vascular, nós vamos ter vasodilatação e maior permeabilidade endotelial. Permeabilidade essa de líquido, como também que facilite a diapedese, que é justamente a passagem do leucócito para o tecido. Aqui nós temos a parte celular, onde nós vamos ter o extravasamento de neutrófilos, na verdade, o recrutamento de neutrófilos através do processo de quimiotaxia e diapedese, e vamos ter a concentração dessas células no local da injúria, visto que o processo de quimiotaxia é concentrar essas células de defesa para debelar a infecção. Então, aqui nós temos uma foto mostrando justamente a artéria normal, né? Vamos dizer aqui um estágio normal de artéria e veia, onde nós temos os linfócitos residentes naturalmente, são eles que vão justamente reconhecer, esses macrófagos vão reconhecer e fagocitar o agente que está lesionando a célula, causando infecção, inflamação, e vai apresentar aos linfócitos, e aí sim nós vamos ter a resposta imune. Logicamente, nós vamos ter aqui a vasodilatação, já estamos vendo aqui, nós vamos ter aumento da permeabilidade vascular, no sentido de perda de plasma, ou seja, de líquido do vaso para o sangue, gerando edema. Vamos ter migração de neutrófilos para aquela região e simplesmente nós vamos perceber que logo depois de minutos ou dias, dependendo do tipo da inflamação, nós vamos ter a resolução através do tecido de reparo. Então, as células da inflamação, como eu falei para vocês, são dois leucócitos principais, eles atuam nesse processo. Um deles é o leucócito polimorfo nuclear, também chamado de neutrófilo. Esse neutrófilo é chamado polimorfo nuclear porque a célula apresenta o núcleo dele não é homogêneo, ele não se apresenta de maneira monogênica, vamos dizer assim, ou seja, elas apresentam várias lobulações. Então, nós vamos ter aí de 3 a 5 lóbulos o núcleo. Nós vamos ter que o citoplasma desse neutrófilo vai ser rico em grânulos, tanto grânulos primários quanto grânulos secundários, que são grânulos específicos, onde esses grânulos específicos, eles são ricos em lactoferrina, vão ser ricos em granzimas, ricos em substâncias que vão justamente atuar quando o organismo ser fagocitado, ele vai atuar dentro do fagolisossomo com o fim de acabar com aquele patógeno. E um outro leucócito, que é o monócito. Monócito esse que é na corrente sanguínea, é conhecido como monócito, mas, ou seja, se a gente fizer uma
uma lâmina de um sangue que a gente coletou, aquilo ali é monócito. Mas aquele monócito, quando está na inflamação, ele passa para o vaso, é chamado de macrófago, tá? Então, elas duas têm capacidade de fagocitose, elas acabam vivendo poucos dias, no sentido, principalmente o neutrófilo, e liberam enzimas que vão digerir tecido morto e corpos estranhos, como eu falei para vocês, lactoferrina, granzimas, outras enzimas que vão justamente atuar contra os patógenos. Já o monócito, ele vive um pouco mais de tempo, inclusive na resposta, como eu falei para você, na resposta de reparo do tecido, e segrega inúmeras citocinas que aumentam a resposta inflamatória em muitas formas. Por isso que ele está lá no tecido, justamente para atuar como se fosse sentinela, fagocitar um agente que causa infecção ou inflamação, e simplesmente gerar uma resposta imune-inflamatória. Aqui é uma micrografia eletrônica de um neutrófilo, onde nós temos aqui os lóbulos dele ligados, nós vamos ter vários grânulos dentro dele, grânulos específicos, também chamados de secundários, ou grânulos inespecíficos ou primários. Geralmente é a primeira célula que chega vamos botar assim, na cena do crime. Então nós temos lá, primeiro está lá a pessoa, mas depois chega as células que vão justamente atuar contra aquele patógeno, que é justamente os neutrófilos, né? Na corrente sanguínea a gente vê justamente ele assim roseado, é maior do que uma hemácia, tá? Vários lóbulos, e essa célula é capaz justamente de fagocitose. Outra coisa importante que tem dentro dos grânulos dela, principalmente os grânulos específicos e azurófilos, são justamente a produção de espécies reativas de oxigênio, como peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio dentro do fagolisossomo é hiper importante justamente para a atividade bactericida. Os neutrófilos, depois que eles caem na corrente sanguínea e principalmente no tecido, eles se degeneram depois de 24 a 48 horas, né? Principalmente pelo processo de apoptose, ou seja, uma morte celular programada e organizada. Caso contrário, ele geraria uma resposta inflamatória muito maior. No entanto, ele é a célula que está lá justamente para atuar dentro da resposta inflamatória. Aqui já é um monócito que é uma célula maior do que o neutrófilo. O núcleo é muito menos, vamos dizer assim, ele é menos condensado, cromatina mais frouxa, tá? E o citoplasma geralmente não tem grânulos. Nessa foto aqui, nós podemos ver que simplesmente isso aqui representa um pouco um quadro inflamatório. Aqui nós temos um corte de um tecido, e aqui nós temos essas células aqui, um pouquinho mais achatadas, são as células endoteliais, tá? Células endoteliais. Células endoteliais. No entanto, olha como essas células endoteliais estão afastadas uma das outras. Por quê? Aqui é uma outra célula, ó. Aqui é uma outra células endoteliais, aqui. Mas, marginalmente, nós encontramos o que aqui, ó? Leucócito. Esses leucócitos são polimorfonucleares, iguais a esses que estão aqui. Então, logicamente, aqui nós temos um quadro de um processo inflamatório, onde nós vamos ter, a nível de vaso, nós vamos ter vasodilatação, nós vamos ter, então, por conta dessa vasodilatação, uma facilidade do recrutamento de polimorfonucleares, ou seja, de células de defesa, os neutrófilos, que vão migrar para o tecido, e a gente está vendo elas aqui. Então, aqui nesse tecido, nós também temos o acúmulo, nós percebemos áreas mais branquiçadas, tanto de proteínas, quanto também da matriz extracelular, quanto também de líquidos. Líquidos que é justamente através da permeabilidade vascular aqui, então, que perde líquido do intestino, do vaso para o intestício. Então, gerando nessa região do tecido uma resposta inflamatória. Então, na inflamação aguda, nós vamos ter alteração no calibre vascular, vai ter um aumento da permeabilidade vascular, contração endotelial formando lacunas intercelulares, retração juncional, com o fim de facilitar
a passagem das células de defesa. A agressão endotelial direta pode gerar necrose e deslocamentos endoteliais, como a que nós estamos vendo aqui, ó. Isso aqui são células endoteliais que estão praticamente fora do endotélio. Extravasamento a partir de capilares em regeneração. Isso é o que acontece dentro da resposta aguda. Lembrando sempre, deixa eu só dar uma olhada aqui. Que dentro da resposta nós já falamos aqui que um outro processo já tem aqui, alteração do calibre vascular, aumento da permeabilidade, vamos ter os eventos celulares relacionados à diapedese leucocitária e fagocitose, onde nós temos as fases, onde nós vamos ter principalmente marginação ou marginalização, talvez seria mais adequado aqui, leucocitária, que é o quê? As células de defesa, elas correm dentro do vaso vascular, no meio, no centro do vaso. Logicamente, como eu tenho uma quimiotaxia, eu tenho esses leucócitos se marginalizando, indo para a margem, tocar próximos tecidos, justamente o endotélio. Então, nós vamos ter aspecto de rolagem desse leucócito no endotélio, vai se aderir ao endotélio, então vai justamente fazer a diapedese, que é a passagem para o tecido, onde por esse processo de quimiotaxia, e ele vai sofrer lá ativação leucocitária para atuar contra aquele germe. Então, aqui nós temos justamente os eventos celulares. Esses eventos celulares são importantes porque eles sempre vão atuar a partir de que tem um mediador. Esse mediador sempre, geralmente, vai ser funcionalmente definido como uma substância que preenche alguns critérios. Lá no passado, Henry Dalian, ele fez algo que tinha que ter alguma aplicabilidade para essa substância ser justamente um mediador. Ela deveria produzir um efeito em receptores, ela tinha que ter uma vinha de síntese que acontece nessas células, e também elas acabariam tendo que atuar de forma hierárquica, né? Sendo que uma das primeiras que foi identificada, que foi justamente as citocinas, né? Que é um termo genérico para qualquer mediador proteico ou polipeptídeo sintetizado e liberado pelas células as células do sistema imunológico. Células do sistema imunológico, essa que falamos, pode ser os macrófagos ou até mesmo os neutrófilos que acabam chegando ali, ou justamente os linfócitos que vão justamente montar a resposta inflamatória. Geralmente, eles vão atuar justamente na célula-alvo, essas citocinas vão se ligar a receptores específicos com alta afinidade e sempre, ou na maioria dos casos, eles vão ser suprarregulados. O que é isso, suprarregulados? Eles vão justamente atuar de forma sinérgica no sentido de aumentar a resposta inflamatória com a finalidade de debelar aquela inflamação. Então, nós vamos ver que, geralmente, as citocinas têm um aspecto que ele vai gerar um complexo que vai, aqui, por exemplo, nós temos que algumas citocinas importantes são justamente as interleucinas. Nós vamos ter outros tipos de citocinas, como as interferonas e as quimiocinas, mas nós temos aqui as primeiras que foram estudadas, que foram as citocinas. Então, nós temos aqui o TNF-alfa e a IL-1. Essas são conhecidas como principalmente citocinas primárias, pró-inflamatórias primárias, porque elas sempre aumentam logo no início da infecção. Então, se a gente tiver com um paciente com inflamação, da inflamação, se tiver um indivíduo com inflamação e a gente for dosar TNF-alfa e IL-1, interleucina 1, nós vamos ter justamente o aumento dessas citocinas. Porque nós temos aqui justamente, os macrófagos teciduais, eles fagocitaram, apresentaram a célula, vamos dizer assim, peptídeos desse linfócito, desse patógeno, através do MHC classe 1 para os linfócitos TCD8, ou MHC classe 2 para os linfócitos TCD4, que vão justamente montar a resposta, e também eles vão produzir citocinas. Essas citocinas, principalmente TNF-alfa e IL-1, logo como uma citocina primária, vão atuar nas células endoteliais, fazendo com que essas células endoteliais elas exponham ligantes específicos para os leucócitos, onde nós vamos ter justamente a marginalização desse leucócito que está no centro do vaso sanguíneo para o endotélio, onde nós vamos ter, através de ligantes com P, E e L-selectinas,
e outros proteoglicanos, nós vamos ter o aspecto de rolagem dessas células pelo endotélio, até ela ter ligantes de alta afinidade, como, por exemplo, a ICAM, que é a molécula de adesão intercelular. Em vários processos inflamatórios, essa molécula está aumentada. Deixa-me ver, em 2006, eu trabalhava com anemia falciforme, eu fiz um trabalho em pacientes em crise e fora de crise da anemia falciforme, na Fiocruz. Simplesmente nós encontramos diferenças de expressão de ICAM em monócitos e em neutrófilos, justamente por conta, e o ligante dele, logicamente, principalmente nos pacientes que estavam em estado de crise. Estado de crise é justamente, na anemia falciforme, é um estágio pró-inflamatório. Então, existe bem essa diferença. Então, nós vamos ter, depois da rolagem, a estabilidade da ligação, e nós vamos ter a migração pelo endotélio, e essa migração, que é a diapedese, logo aqui, então, essa célula de defesa que está chegando vai atuar justamente contra os patógenos. Logo depois de atuar contra o patógeno, nós vamos ter que os macrófagos e outras células de defesa vão chegar justamente para fazer o tecido de reparo. Aqui uma outra micrografia da inflamação aguda, onde nós temos aqui a lâmina basal, nós temos aqui o endotélio nós temos justamente a marginalização do leucócito, e nós vamos ter justamente que esse leucócito aqui, a marginalização, rolagem e passagem, nós vemos que o tecido aqui está todo infiltrado de polimorfonucleares, neutrófilos, que vão atuar contra o agente que está causando inflamação. Professor, posso fazer uma pergunta? Sim? No caso, tem algum livro que o senhor recomendaria para a gente ter uma base mais ou menos assim? O livro recomendado principalmente para os casos de inflamação é principalmente o Robbins. Patologia Básica, pode ser o básico. Ele tem um livro mais grosso, mas o Patologia Básica de Robbins. Eu creio que se procurar PDF no Google, você até encontra ele, tá? É um livro muito bom, é um livro base para processos inflamatórios. Patologia básica, né? Isso, de Robbins. E para farmacologia? A farmacologia, o livro de cabeceira sempre vai ser o Goodman, né? No entanto, algumas vezes o Goodman, ele torna... eu vou falar a minha experiência, tá? É um livro bastante enriquecedor, no entanto, que tem muita coisa a nível de canto de livro que não tem tanta aplicação. Eu acho que agora, nesse momento, embora vocês devam dedicar o máximo para aprender o máximo possível, mas eu acredito que muitos de vocês, até mesmo por ter escolhido fazer um curso noturno, às vezes é por questões de trabalho, né? Por questões, tem outras atividades, então vocês precisam de uma linguagem mais fácil e mais rápida e menos a nível de pesquisa, que é o que o Goodman e o Penildo faz muito. Eu não estou desmerecendo ele, pelo contrário, são livros tops que, se vocês tiverem tempo, vale a pena se debruçar nele, porque ele não traz só a farmacologia por trazer, ele traz o que existe por trás da descoberta daquele patógeno, e então, daquele fármaco contra determinada doença, e isso enriquece muito. Mas, às vezes, quando você tem menos tempo, você precisa de algo mais direcionado. Então, nós temos aí o Golan, nós temos o Hangdale, eu gosto de usar muito o Hangdale também, tá? E, então, esses livros são bons para isso. Então, vai ser Goodman, Hangdale e o Golan. Tá bom? E eu não botei lá, mas o Katzing também é um livro bom. Então, a inflamação aguda, logicamente, nós já falamos bastante aqui da fagocitose, que é o englobamento de partícula, isso aí está envolvido na resposta imune, né? Então, nós temos aqui, como eu falei para vocês, os mediadores químicos da inflamação. E na próxima aula, a gente vai ver que o nosso objetivo farmacoterapêutico com os anti-inflamatórios é justamente inibir alguns mediadores desse, né? Porque algumas vezes a inflamação é exacerbada. Então, precisamos, por um lado, conter o agente,
mas também conter a inflamação, visto que a inflamação a nível de tecido, ele pode ser exacerbado e causar outros problemas. Então, a nível de celular, nós temos aqui mediadores como histamina, serotonina e enzimas lisossomais, que vão justamente estar atuando. A fonte desses mediadores, nós vamos ter justamente aqui os mastócitos basófilos e as plaquetas, que são ricos em estaminas, tá? Nós temos aqui a serotonina, que está principalmente rico nas plaquetas, os enzimas lisossomais nos neutrófilos e macrófagos, logicamente, porque são células fagocitárias, tá? E aqui quando a gente estudar um pouquinho os anti-inflamatórios e também a gente dá uma passadinha nos antihistamínicos, nós vamos ver, por exemplo, o bloqueio da histamina ele é importante em alguns processos relacionados ao estado de vigília, que é o estado de sono ou acordado. Então, ele é importante, a histamina. Então, quando nós usamos, por exemplo, alguns antihistamínicos, para a dexclofeniramina, polaramine, as pessoas podem vir a ter como efeito colateral o quê? O sono, porque a histamina não vai atuar apenas naquele processo alérgico que ela está sentindo a nível, vamos supor, a nível de sistema respiratório, mas ele, pela capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, simplesmente ele pode atuar justamente a nível central, onde a histamina é importante para o controle do estado de vigilância, de vigília. Então, logicamente, se eu inibo essa histamina a nível de central, nós vamos ter o sono, e é por isso que é o efeito colateral. Algumas vezes, esse efeito colateral, a gente pode falar assim, puxa, então eu quero um que não tenha efeito colateral. Nem sempre é assim, né? Algumas vezes é importante. Imagine uma criança, imagine uma família aí, quem tem filhos, marido ou esposa, está indo de viagem para determinado lugar e simplesmente tá de carro e o filho desenvolve alguma alergia. Aí simplesmente todo mundo foi preparado, levou um antihistamínico. Puxa, mas eu vou querer que antihistamínico? Ah, não, porque eu não quero efeito colateral de sono. Logicamente, se o pai que está dirigindo, ou a mãe, não é nada relacionado a machismo, quem está dirigindo, possivelmente, se tiver um processo alérgico, ele vai precisar tomar um antialérgico que simplesmente não cause sono, porque o objetivo dele é dirigir, é chegar ao destino. Mas a criança que está chorando dentro do carro, berrando, o objetivo é, logicamente, que ele não fique com quadro de vamos dizer assim, com o quadro alérgico, mas também a gente não quer ver aquela criança irritada chorando. Então, às vezes, o fato de ele tomar um antihistamínico que provoca sono é importante, até mesmo para acalmar o nível da criança. Então, às vezes, é importante isso. Então, por isso que a gente precisa perceber qual antihistamínico utilizar em cada situação, né? Então, nós vamos ter outros mediadores que são sintetizados, como a prostaglandinas, os leucotrienos, o fator de ativação de plaquetas, espécies reativas de oxigênio, o óxido nítrico, que acaba atuando através da óxido nítrico sintetase, transformando a arginina em óxido nítrico, que vai atuar no vaso, fazendo vasodilatação, isso vai ser importante. E as citocinas pró-inflamatórias, como as citocinas que eu falei para vocês, primárias, por exemplo, IL-1 e TNF-alfa, que vão justamente atuar na resposta vascular primária. Alguém queria perguntar alguma coisa? Eu. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, e os que não provocam sono, também vai atuar igual a histamina, bloqueando? Sim. É apenas a propriedade no sentido de diminuição dos efeitos colaterais através da atravessar ou não a barreira hematoencefálica. Mas o fator principal, que era a inibição de atuar principalmente nos grânulos que vão degranular histamina, esses sim, entendeu? São os mesmos. Tá bom, obrigada. Tá bom? A gente vai ter a possibilidade de entrar um pouquinho nesse assunto também, tá bom?
nas próximas aulas, e também somente a questão, porque até mesmo eu creio, salvo me engano, aqui eu estou, aqui faz um tempo que eu não estou mais na farmácia comercial, mas, e aí geralmente atuo com medicamentos que a nível hospitalar, então simplesmente eu creio que loratadina, polaramine, esses medicamentos são de venda livre. E como são de venda livre, chamada de NIPs, né? Medicamentos de isentos de prescrição, eles acabam, hoje, dentro da prescrição farmacêutica, sendo importantes no intuito de a gente entender, justamente para prescrever e orientar o paciente da melhor forma, tá? Nós temos tanto a nível... Alguém queria falar alguma coisa? No caso, então, dos antialérgicos, eles causam essa condição adversa, é isso? De Nem sono? todos, nem todos. Alguns sim, outros não. Vale. Tá bom? A gente vai ver. É bastante interessante. Foi uma coisa interessante que eu estava vendo hoje, eu estava fazendo uma relação dos alunos da turma, então essa turma dá até para a gente trabalhar um pouco com seminários, e nos seminários a gente acaba discutindo bastante coisas, porque, acredite, essa talvez seja a disciplina que eu tenho menos alunos e tenho simplesmente 41 matriculados. Então, talvez a gente dê para fazer um trabalho relacionado a justamente a processos de inflamação em vários níveis e como atuar frente a eles, tá bom? Vou pensar nisso com calma. Então, no fígado também nós acabamos produzindo o fígado, todo mundo sabe que é um grande produtor de proteínas e de vitaminas também. Então, nós vamos ver que ali, por exemplo, o fator 12, onde nós vamos ter a questão relacionada à bradicinina e à coagulação. Nós vamos ter também a produção de proteínas do complemento, lembrando que o complemento, dentro do processo, dentro da resposta imune, ele está justamente lá, principalmente através das anafilotoxinas, causa alergias, como também aqui a produção de C3b e de C3,5b até C9b, onde nós vamos ter justamente a formação do complexo de ataque à membrana, que faz poros em bactérias e em outros protozoários, simplesmente como mediadores químicos da inflamação, tá? Então, só falando no geral, a gente tem as aminas vasoativas, a gente vai entrar mais nas próximas aulas, onde a gente vai ter histamina e serotonina. Isso aqui é importante, as fontes dela, porque a gente tem que saber onde é que elas vão justamente atuar. Então, onde elas atuam vão ser as células que elas vão inibir, e cada uma tem o seu mecanismo específico. Nós vamos ter os sistemas proteolíticos, principalmente relacionados aqui ao plasma sanguíneo, onde nós vamos ter na regulação da homeostase, visto que quando a gente tem inflamação, nós podemos ter eventos também procoagulantes, né? E esses eventos procoagulantes podem gerar fenômenos que vai gerar trombos, e isso é um fator que acaba sendo um potencial dano para o indivíduo. Por exemplo, agora no COVID, foram vários estudos que descobriram que também nós tínhamos a indicação de uso de anticoagulantes, justamente porque nós tínhamos, dentro da inflamação muito grave, nós tínhamos também a formação de microcoágulos, e esses microcoágulos é que fazia, às vezes, um quadro clínico mais grave. E o sistema complemento que nós já vimos. Então, aqui, por exemplo, uma foto de um pulmão normal, onde nós temos aqui os espaços alveolares e os alvéolos. No entanto, os brônquios que vão levar aos alvéolos. No entanto, nós temos aqui um quadro de pneumonia, onde nós vamos ter um infiltrado inflamatório muito grande. É como se fosse a mesma imagem, só que agora com infiltrado, onde nós vamos ter, onde todas essas partes vermelhas aqui, que não estão seguidas justamente pelos alvéolos aqui, são justamente polimorfos nucleares que migraram para aquela região. O sistema complemento um conjunto, já falei para vocês, no sentido geral, principalmente lá, quem pegou a imune é só para dar uma lembrada, que é um conjunto de proteínas que
elas são de proenzima, ou seja, não são ativas, elas precisam da clivagem delas para atuar de forma em cascata, e isso vai gerar justamente que essas proteínas do sistema complemento, além de ser um mediador da inflamação, elas vão atuar diretamente na formação do complexo ataque à membrana de algumas bactérias após o reconhecimento de PAMPs, que são os padrões moleculares associados aos patógenos. Isso aqui é a mesma coisa que eu falei para vocês. Então, C3A, C3B, as anafilotoxinas vão ter fenômenos vasculares, principalmente em questões de alergia. C3-5A, adesão, quimiotaxia, ativação leucocitária. E fagocitose, C3B, C3BI são opsoninas. Opsoninas são substâncias do sistema imune que são capazes de se ligar a determinados patógenos e facilitar a fagocitose dele. O sistema de cinina, a gente vai ver justamente lá, quando a gente falar sobre o fator o PAF, que é o fator de ativador de plaquetas, e exatamente eles vão atuar junto na calicreína, dentro do sistema também de proteínas, onde vão ter as proteases que vão atuar em forma de cascata, assim como é a cascata da coagulação sanguínea. Né? Tá mais ou menos representado aqui o fator 12, a pré-calicreína, gerando no final bradicinina, que acaba sendo um mediador que vai justamente, um peptídeo que vai justamente atuar justamente na inflamação relacionada ao sistema da coagulação. E isso vai gerar que essa bradicinina vai estar também envolvida nos processos de limiar de dor ou não, tá? A gente vai falar um pouquinho desses mediadores também na semana que vem. E aqui, isso aqui que vai ser o objetivo, vou pedir para que vocês leiam, eu vou tentar disponibilizar esse final de semana, esses 2 artigos, um é sobre os anti-inflamatórios esteroidais e os não esteroidais, e isso aqui precisa estar muito claro na nossa cabeça, que é justamente o mecanismo, os metabólicos do ácido araquidônico, onde nós vamos ter aqui os fosfolipídios de membrana, como eu falei para vocês, ou seja, a membrana celular, uma vez que ela é lesionada, nós vamos ter os fosfolipídios de membranas que vão estar expostos principalmente a fosfatidilcolina, onde nós vamos estar expondo essa fosfatidilcolina. Essa fosfatidilcolina, ela vai ser justamente um alvo da fosfolipase A2, essa fosfolipase A2 atuando na fosfatidilcolina, vai gerar o ácido araquidônico, que é um ácido, vamos dizer assim, que tem um eicosanoide, que é justamente que tem um ácido graxo que tem justamente 20 átomos de carbono. Então, dependendo da enzima que atuar nesse ácido araquidônico, através da COX, que é a ciclooxigenase, nós vamos ter a via das prostaglandinas e do tromboxano, e nós vamos ter a via das ou atuando pela LOX, que é a lipoxigenase, vamos ter a via dos leucotrienos, tá? Cada uma delas com funções específicas, como, por exemplo, aqui, nós vamos ter os leucotrienos C4, D4 na vasoconstricção, broncoespasmo e maior permeabilidade, o que a gente encontra principalmente na bronquite, por exemplo. Produção de leucotrieno B4, que vai atuar na quimiotaxia, no recrutamento de leucócito, mas também nos processos inflamatórios em si, não alérgicos, nós vamos ter, por exemplo, promoção da agregação plaquetária, vasodilatação, inibição da agregação plaquetária, a gente vai ver isso que acontece de forma a equilibrar a resposta. E isso tudo, a prostaglandina não está aqui, a E, por exemplo, que vai atuar justamente a nível central no controle da temperatura, e é por isso que a produção dessa prostaglandina acaba fazendo com que o indivíduo tenha febre, e essa febre é justamente para tentar debelar determinados tipos de patógeno, que o aumento da temperatura seria maléfico. Então, logicamente, essa temperatura, que é algo do organismo, é para tentar uma resposta contra determinado patógeno, né? Então, nós vamos ver que, por conta dessas enzimas, elas também funcionam como alvos terapêuticos, como aqui as fosfolipases, que são inibidas pelos esteroides, por isso que nós vamos ter aqui os anti-inflamatórios esteroidais, aqui como nós vamos ter as ciclooxigenases, tá? Que são inibidas pelos anti-inflamatórios não esteroidais, né? E aí, a gente vai ver que os esteroides, na verdade, são
precursores que vêm lá justamente do esterol, onde nós vamos ter principalmente o colesterol como fonte de formação. No entanto, nós vamos ver principalmente aqui, nosso objetivo é essa área da inflamação do que da alergia, embora a gente possa entrar um pouquinho, né? Acho que é válido. Nós vamos ter a ciclooxigenase, a gente vai ver as diferenças dos tipos de ciclooxigenase, a gente tem a ciclooxigenase 1, 2 e 3, então nós vamos ver os inibidores seletivos da COX-1, inibidores seletivos da COX-2, quais têm maior ação e menor ação dentre cada um deles, através de várias classes terapêuticas relacionadas a anti-inflamatório. Outros mediadores, como eu falei, o fator de ativação plaquetária, citocinas, o óxido nítrico, que atua justamente na vasodilatação do endotélio vascular, os lisossomos e os radicais livres derivados de oxigênio, que é justamente lá nos lisossomos. Já na inflamação crônica, a gente viu que lá no início, que eu falei que a resposta, ela tem duração de dias ou até meses, né? Até mesmo pode ter anos. Infiltração de mononucleares. Então, mononucleares, ou seja, linfócitos e macrófagos e plasmócitos. Plasmócitos são os linfócitos B, que já são produtores de imunoglobulinas, onde eles vão atuar, às vezes, em destruição tecidual, no intuito de fazer reparação. Algumas vezes essa reparação vai ser justamente o que eu já falei com vocês, que é a substituição por um tecido conjuntivo, onde nós vamos ter angiogênese, a formação de novos vasos e fibrose. A gente já viu isso lá atrás. Logicamente, nós vamos ter justamente o macrófago, a infiltração de macrófagos, tentando justamente, tanto com relação à fagocitose, quanto também a produção de ativos biológicos que vão atuar contra esse patógeno. Está aqui um linfócito, na verdade, está tão bonito assim, mas era um linfócito. Nós vamos ver que a nível tecidual ele é diferenciado, mas a nível de sangue periférico, a gente vai ver que é uma célula onde a relação núcleo-citoplasma é bastante grande, né? Ou seja, vai ter muito pouco citoplasma, onde o núcleo é bastante basofílico e o citoplasma também é bastante condensado, o núcleo, e o citoplasma bastante basofílico. Né? Tá justamente aqui, ó, reconhecido por seu núcleo único, citoplasma escasso. O núcleo possui aproximadamente o tamanho de uma célula vermelha sanguínea, ou quase, na verdade, ele é um pouco maior do que uma célula vermelha, ou seja, do que uma hemácia. Os linfócitos B a gente já sabe que se diferenciam em plasmócitos e produzem anticorpos. Os linfócitos T produzem citocinas e montam a resposta antigênica. E nós temos os linfócitos que não são linfócitos T nem B, são as células natural killer, que são ativas, naturalmente, elas são ativas para matar células que já estejam infectadas por algum micro-organismo. Aqui está um plasmócito diferente, ele tem um núcleo mais excêntrico, nós vamos ter justamente muito formação aqui, justamente das cadeias pesadas e leves que constituirão as imunoglobulinas que serão secretadas para atuar contra os micro-organismos. Aqui está um infiltrado, não é importante, mas um infiltrado principalmente de mononucleares, de linfócitos. Aqui nós não temos polimorfonucleares. Então, a reparação por tecido conjuntivo geralmente vai ser por fibrose, onde nós vamos ter angiogênese, formação de novos vasos, migração e proliferação de fibroblastos, deposição de matriz extracelular, e nós vamos ter que, nesse remodelamento, nessa remodelagem, nós vamos ter maturação e organização desse tecido fibroso, com o intuito de conter ou até mesmo por conta que não tem como mais recuperar o tecido original. Por isso que algumas vezes eles podem fazer uma inflamação granulomatosa, onde nós vamos conter aquele micro-organismo, ou um granuloma de corpo estranho, tipo um pequeno pedacinho de madeira que ficou enfiado na mão que você pegou, ou pode ser um granuloma imunológico, onde nós temos principalmente o quadro do granuloma de tuberculose, como exemplo. Os vasos linfáticos vão ajudar a drenar o líquido, no entanto,
algumas vezes, esse agente agressor pode causar linfagites ou linfadenites, visto que nos órgãos linfáticos, principalmente que nós conhecemos aqui alguns conhecem como ínguas, tá? Aquilo ali são linfonodos. Então, já que às vezes ele drena o patógeno para montar resposta inflamatória nos órgãos linfóides secundários, que são os linfonodos, simplesmente nós podemos também ter inflamação desses linfonodos, onde do tecido linfático, linfagites, ou dos linfonodos, linfadenites, tá ok? Pode levar o agente agressor à corrente sanguínea, e isso pode ser um problema, porque se isso acontecer, pode gerar uma sepse, e isso aí tem vamos dizer, vai causar a nível de circulação, a nível de sistemas muito mais, um quadro inflamatório muito mais grave. Já falamos que quando a gente falou da necrose, a gente falou de necrose fibrinosa, supurativa, gordurosa, que é serosa, que é justamente baseada no tipo justamente de inflamação que cada uma delas esteja gerando. Os efeitos sistêmicos da inflamação é o mesmo, leucocitose, geralmente é isso que a gente vai encontrar no sangue periférico, quando um paciente, por exemplo, vamos colocar as mulheres, porque as mulheres, sabidamente, têm mais infecção urinária do que homem. Então, a mulher chega na emergência com febre, dor na região pélvica, na região lombar, com ardor a urinar. Logicamente, o médico pede um hemograma e também pede-se um sumário de urina na emergência. Logicamente, a gente já sabe o que a gente vai encontrar em cada um deles. Logicamente, se a suspeita é uma infecção urinária, nós vamos ter um quadro inflamatório importante. Então, é até mesmo o quadro de dor, a gente já viu que era um sinal cardinal da inflamação, tá? Ardor a urinar, principalmente por causa, é o que a gente chamaria aí justamente do calor e do rubor que está causando aquilo ali. Então, simplesmente, nós vamos encontrar, que naturalmente nossa medula óssea vai produzir mais leucócitos para tentar conter aquela infecção, então a gente vai ter uma leucocitose. Então, se um paciente tem lá, naturalmente o paciente tem de 4 a 10 mil leucócitos por milímetro cúbico na corrente sanguínea, um paciente vai ter acima de 10 mil leucócitos. Vamos ter proteínas de fase aguda, claro que a gente não dose IL-1 e IL-6, mas nós vamos ter, por exemplo, outras proteínas inflamatórias, como PCR, a proteína C reativa, que é produzida por células em casos de inflamação, simplesmente vai estar alterado. E, logicamente, a urina que ele pediu no sumário de urina, a gente vai detectar leucócitos, mas lembrando que a urina é um líquido estéril. Naturalmente, ela não tem nenhum patógeno, ela não tem nenhuma colonização, ela é um líquido estéril. Quando se urina, e às vezes é por isso que nos padrões de coleta de urina, precisa fazer o quê? Isolar o primeiro jato, porque o primeiro jato vai ter as células da uretra, células mortas, pode ter colonização de bactérias ali, principalmente se não fez o asseio adequado. Simplesmente é recomendado desprezar o primeiro jato, justamente para a amostra que chegar ao laboratório seja representativa justamente da bexiga, que é justamente onde fica armazenada a urina. Então, já que agora nós temos esse líquido representativo e nós conseguimos detectar a quantidade muito elevada de leucócitos, nós vemos que aquele leucócito está ali justamente porque ele foi recrutado para aquele sítio da infecção por conta de um patógeno que está causando infecção. Então, lá na cicatrização de feridas, nós temos primeiro aqui uma injúria, perda da continuidade basal, morte de células epiteliais, neutrófilos na margem, nós já vimos isso aqui. A gente vai ter que o organismo, na cicatrização primeira intenção, ela vai logo atuar para tentar coibir aquilo, projeções de células epiteliais com depósito da membrana basal, substituição de neutrófilos por macrófagos, porque macrófagos eles têm também produção de alguns bioativos que vão atuar na regeneração do tecido, invasão do tecido de granulação desses macrófagos, angiogênese, que vai
ter como, vamos dizer assim, como meta justamente restabelecimento da epiderme, e aí contínuo acúmulo de colágeno, reabsorção do edema e do infiltrado linfocitário e, logicamente, depois involução dos canais vasculares, principalmente que foram formados na angiogênese. E aí, depois da reabsorção completa do infiltrado inflamatório, progressiva aquisição de força de estiramento, e aí nós vamos ter a cicatrização por primeira intenção. A cicatrização por segunda intenção é quando nós chegamos aqui nesse evento, nós não conseguimos debelar a infecção e simplesmente nós acabamos que esses macrófagos, nós vamos ter não um acúmulo de colágeno, mas um acúmulo de fibroblastos, e aí sim vai ser justamente essa cicatriz de segunda intenção que vai ser uma cicatriz por metaplasia, substituição do tecido natural. Aqui é mais ou menos um resuminho bem básico, que é justamente da inflamação aguda, onde nós vamos ter mudanças vasculares, recrutamento de neutrófilos e mediadores da inflamação, onde podemos ter resolução, onde nós vamos ter a limpeza do estímulo que causou a injúria, ou também limpeza dos mediadores e células inflamatórias, neutrófilos, macrófagos, a diminuição de citocinas pró-inflamatórias, e a troca de células das células que sofreram agressão por novas células e restituição da função normal. Mas algumas vezes ela pode ter uma inflamação formada abscessos, onde nós vamos ter principalmente um infiltrado inflamatório muito grave, principalmente na formação de pus, ou que nós podemos depois ter fibrose, que a fibrose é justamente o que, gente? A metaplasia, troca do tecido, e isso pode ser justamente levar à perda da função. Ou quando é a inflamação crônica, onde nós temos ali a angiogênese, mononucleares e fibrose, fazendo aquela infecção a nível persistente, e isso vai acabar acarretando também em fenômenos de fibrose e perda da função, visto que essa inflamação crônica pode levar à perda da função. Alguma dúvida, gente? Não, professor, tudo tranquilo. E aí, pessoal, mais alguém? Dúvidas? Bem, pessoal, como eu havia falado para vocês, hoje eu já consegui entrar lá no APA para fazer inserção de alguma coisa, já vi que está funcionando. Então, até esse final de semana já vai estar tudo implantado lá, nossas aulas durante nossos encontros todos. Vai estar lá também um PDF com o nosso cronograma, tá? E também vai estar os 2 artigos, e eu vou sinalizar para vocês no grupo que eu já fiz isso, tá? Quando eu terminar, eu sinalizo no grupo. Pessoal, os 2 artigos já estão lá para leitura para a próxima aula, tá ok? E a gente vai discutir um pouco esses artigos e vamos entrar justamente na farmacologia dos anti-inflamatórios, tanto esteroidais quanto não esteroidais. Tá bom? Ô, professor, boa noite. Boa noite. Não sei se é possível, mano, você enviar em PDF esse artigo para o grupo, porque no trabalho ele lê. Posso sim, não é trabalho nenhum. Agradeço, viu? No trabalho eu vou, nas horas vagas, fico atrás da sessão lá lendo em Não, PDF. claro. É importante, tanto com relação a isso, como também tem pessoas que, por exemplo, como eu tive problema de acesso, pode estar tendo algum problema de acesso, e eu acho que quanto mais a gente disponibilizar em várias plataformas, melhor. Ô, mano, obrigado, viu? Deus te abençoe. Nada. Deus abençoe também. Então, com base nesse artigo que a gente vai começar a ler para poder a gente desfrutar, não é isso? Compartilhar? Isso. E aí a gente vai compartilhar, e também eu vou entrar na aula em si sobre a farmacologia deles. Beleza. Pronto. Tá Beleza. Então, valeu, professor. Uma boa noite, viu? Valeu, Evandro. Boa noite. Boa noite, pessoal. O pessoal pode ficar à vontade, tá bom? Pode descansar. Boa noite. Dar mais um pouquinho. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Boa noite, queridos.